Paulo, o apóstolo da fé e da coragem. Capítulo 18. Última viagem de Paulo a Jerusalém. Quando ouvimos estas palavras, tanto nós como os daquele lugar, rogamos a Paulo que não subisse a Jerusalém. Então ele respondeu: Que fazeis chorando e quebrantando-me o coração? Pois estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. Atos capítulo 21, versos 12 e 13. Paulo tinha grande desejo de chegar a Jerusalém antes da Páscoa, para que assim tivesse oportunidade de encontrar-se com os que vinham de todas as partes do mundo para assistir à festa. Acariciava sempre a esperança de servir de algum modo como instrumento na remoção dos preconceitos de seus compatriotas, a fim de que eles pudessem aceitar a preciosa luz do Evangelho. Desejava também ir ter com a igreja de Jerusalém e levar-lhe os donativos que outras igrejas enviavam liberalmente para os irmãos pobres da Judéia. E esperava nessa visita promover mais firme união entre os judeus conversos e os conversos gentios. Tendo completado seu trabalho em Corinto, determinou navegar diretamente para um dos portos da costa da Palestina. Todos os arranjos tinham sido feitos e ele estava prestes a tomar o navio quando foi informado de uma trama dos judeus para tirar-lhe a vida. Esses inimigos da fé tinham sido derrotados em todos os seus esforços para pôr termo à obra do apóstolo. Desde a tentativa frustrada de conseguir sua condenação por Gálio, 5 anos antes, tinham sido incapazes de levantar o povo ou os governantes contra ele. A obra do Evangelho tinha progredido a despeito de toda a oposição. De todas as partes vinham notícias da propagação da nova doutrina, segundo a qual os judeus eram liberados de suas observâncias distintivas e os gentios eram admitidos a iguais privilégios como filhos de Abraão. O sucesso que acompanhava a pregação desta doutrina, que com todo o seu ódio os judeus não podiam contestar, levava-os ao desvario. Paulo, em sua pregação em Corinto, apresentou os mesmos argumentos que expunha com tanta veemência em suas epístolas. Sua firme declaração: não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, era considerada por seus inimigos como ousada blasfêmia e decidiram que sua voz devia ser silenciada. Enquanto ele estivesse sob a proteção das autoridades romanas, não seria prudente molestá-lo, mas eles satisfariam sua vingança tão logo o navio tivesse deixado a praia. Não seria difícil subornar o capitão ou os marinheiros para praticarem qualquer ato de violência. Tendo sido avisado da conspiração, Paulo resolveu mudar sua rota e dar a volta pela Macedônia, acompanhado por um número suficiente de irmãos para protegê-lo. Teve de renunciar ao plano de chegar a Jerusalém em tempo para as festividades da Páscoa, mas esperou lá estar para o Pentecostes. Uma providência superior fez com que o apóstolo retardasse sua viagem, porque tivesse ele estado presente na Páscoa, teria sido acusado de ser cúmplice de um tumulto que teve lugar naquela ocasião, e que foi provocado pelas pretensões de um impostor egípcio que afirmava ser o Messias. Em Filipos, Paulo permaneceu para celebrar a Páscoa. Só Lucas ficou com ele, partindo os demais membros da comitiva para Troade, a fim de ali o esperarem. Os filipenses eram, dentre os conversos do apóstolo, os mais amorosos e sinceros, e durante os 8 dias de festividade, ele usufruiu pacífica e feliz comunhão com eles. A viagem de Filipos em diante foi prejudicada pelos ventos contrários, de sorte que 5 dias, em vez de 2, o tempo costumeiro, foram necessários para chegar a Troade. Ali Paulo ficou 7 dias, e como era seu costume, aproveitou a oportunidade para animar e fortalecer os crentes. Na última noite de sua estada com eles, os irmãos se reuniram para partir o pão. O fato de que seu querido mestre ia partir promoveu um ajuntamento maior que o de costume. Reuniram-se num cenáculo no 3º andar, no lugar mais ameno e agradável para tal reunião, naquela quente noite primaveril. As noites eram então escuras, mas havia muitas luzes no salão.
A mente de Paulo estava impressionada com o senso dos perigos que o aguardavam e a incerteza de tornar a encontrar-se com esses irmãos. Tinha assuntos de grande importância para apresentar-lhes, e ao fervor de seu amor e solicitude por eles, pregou até a meia-noite. No peitoril amplo de uma janela, cujas venezianas tinham sido escancaradas, estava assentado um jovem por nome Eutico. Nesta perigosa posição, ele foi tomado por um sono profundo e finalmente caiu do seu assento pátio abaixo. O discurso foi interrompido. Tudo era alarma e confusão. O jovem foi levantado morto e muitos se reuniram em torno dele com gritos e lamentações. Mas Paulo, passando por entre o grupo atribulado, abraçou o jovem e fez uma fervorosa oração para que Deus restaurasse a vida ao morto. A oração foi atendida. Acima do som dos clamores e lamentações, a voz do apóstolo foi ouvida dizendo: "Não vos perturbeis, que a vida nele está." Com regozijo, no entanto, em profunda humildade ante esta assinalada manifestação do poder e misericórdia de Deus, os crentes voltaram a se reunir no cenáculo. Participaram da comunhão e então Paulo continuou seu discurso até a alvorada. Eutico estava agora plenamente restaurado, e eles o levaram à congregação e sentiram-se grandemente confortados. Havia chegado a hora em que o grupo devia separar-se. Os irmãos que acompanhavam Paulo subiram a bordo do navio que estava prestes a zarpar. O apóstolo, porém, preferiu fazer por terra, sozinho, a viagem até Assos, onde então juntou-se novamente a seus companheiros de bordo. As dificuldades e perigos relacionados com sua próxima visita a Jerusalém, a atitude da igreja ali para com ele e sua obra, bem como a condição das igrejas e o interesse na obra do Evangelho em outros campos, eram assuntos de ardente e solícita preocupação, e ele preferiu fazer aquele trecho da viagem a sós para que pudesse ter oportunidade de reflexão e comunhão com Deus. De Assos, então, reiniciaram juntos a viagem rumo ao sul e passaram pela cidade de Éfeso, que fora por tanto tempo cenário dos trabalhos do apóstolo. Paulo havia grandemente desejado visitar a igreja ali, pois tinha importante instrução e conselho a dar a seus membros. Havendo, porém, ponderado, abandonou este propósito. Qualquer demora poderia tornar-lhe impossível chegar a Jerusalém no Pentecostes. Chegando, porém, a Mileto, soube que o navio se deteria por um breve tempo e imediatamente enviou uma mensagem aos anciãos da igreja de Éfeso para que viessem a ele. A distância era de cerca de 50 quilômetros e o apóstolo esperava conseguir ao menos um encontro de algumas horas com esses homens de quem a prosperidade da igreja em grande parte dependia. Tendo eles chegado em resposta ao seu chamado, assim o apóstolo se lhes dirigiu: "Vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vô-la ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo." Paulo sempre exaltava a lei divina. Havia apresentado diante do povo o grande pecado deles, de transgredir os preceitos da lei e o dever de se arrepender de tais transgressões. Tinha-lhes mostrado que não havia na lei nenhum poder para salvá-los da penalidade da desobediência. Conquanto devessem arrepender-se de seus pecados e se humilhar diante de Deus, cuja santa lei tinham violado, tendo portanto incorrido em sua justa ira, deviam exercer fé no sangue de Cristo como um único meio de perdão. O Filho de Deus havia morrido em sacrifício por eles e havia subido ao céu para permanecer como seu advogado perante o Pai. Mediante arrependimento e fé, podiam ficar livres da condenação do pecado e, pela graça de Cristo, ser capacitados daí por diante a prestar obediência à lei de Deus. Continua o apóstolo: "E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém,
não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Paulo não tencionava dar este testemunho, mas enquanto falava veio sobre ele o espírito de inspiração, confirmando seus primeiros temores de que este seria seu último encontro com seus irmãos efésios. Portanto, deixou com ele seu conselho e admoestação, como sua vontade e testamento por ser executados quando não o vissem mais. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Nenhum temor de causar escândalo, nenhum desejo de amizade ou aplauso poderia levá-lo a reter as palavras que Deus lhe dera para a instrução deles, advertência ou correção. O ministro de Cristo não deve apresentar ao povo somente as verdades mais agradáveis, enquanto retém outras que poderiam causar-lhe mágoa. Deve objetivar com profunda solicitude o desenvolvimento do caráter. Se vir que alguém no rebanho está acariciando o pecado, precisa, como fiel pastor, dar-lhe instrução da palavra de Deus que se aplique ao caso. Se ele permitir que prossiga confiadamente sem advertência, será responsabilizado por seu sangue. O pastor que cumpre seu elevado encargo deve instruir seu povo sobre cada ponto da fé cristã, sobretudo o que deve ser ou fazer, a fim de se apresentar perfeito no dia de Deus. O apóstolo adverte seus irmãos: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Se os ministros do Evangelho tivessem sempre em mente que estão lidando com a aquisição do sangue de Cristo, teriam um mais profundo senso da solene importância de seu trabalho. Devem ter cuidado de si e do rebanho. Seu próprio exemplo deve ilustrar e fortalecer suas instruções. Aqueles que ensinam a outros o caminho da vida devem ser cuidadosos para não dar ocasião de se falar mal da verdade. Como representantes de Cristo, devem manter a honra do seu nome. Mediante devoção, pureza de vida, pia conversação, devem mostrar-se dignos de sua vocação. Por um exemplo correto, podem exercer uma influência que somente as palavras não podem ter para incentivar fé e santidade, fervoroso amor, devoção e integridade entre aqueles por quem trabalham. Deus requer de todos os seus servos destemor na pregação da palavra, fidelidade na exemplificação de seus preceitos, mesmo que venham a ser desprezados, ultrajados, hostilizados ou perseguidos. Todo fiel ensinador da verdade será capaz de dizer como Paulo, no final de seus labores: estou limpo do sangue de todos. O Espírito Santo revelou ao apóstolo os perigos que assaltariam a igreja de Éfeso. Eu sei que depois da minha partida entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Paulo tremia pela igreja ao antecipar os ataques que ela devia sofrer de inimigos externos e internos. É enquanto dorme o lavrador que o joio é semeado. Enquanto os pastores estão negligenciando o seu dever, o lobo consegue entrada no rebanho. Com solene fervor exortou seus irmãos a guardar vigilante seu sagrado depósito. Como exemplo, apresentou-lhes seu próprio infatigável trabalho entre eles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, continuou ele, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Alguns dos irmãos efésios eram ricos, mas Paulo jamais procurara tirar deles benefício pessoal.
Não fazia parte de sua mensagem chamar a atenção para suas próprias necessidades. Declara ele: estas mãos serviram para o que me era necessário a mim e aos que estavam comigo. Em meio a seus árduos labores e extensas jornadas pela causa de Cristo, ele fora capaz não apenas de suprir suas próprias necessidades, mas de poupar alguma coisa para o sustento de seus companheiros de trabalho e para ajudar aos pobres dignos. Isto ele conseguia somente por incessante diligência e estrita economia. Bem podia ele apontar para seu próprio exemplo quando disse: tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar que receber. Tendo dito estas coisas, ajoelhando-se, orou com todos eles. Então houve grande pranto entre todos, e abraçando afetuosamente a Paulo, o beijavam, entristecidos especialmente pela palavra que ele dissera, que não mais veriam o seu rosto. Por sua fidelidade à verdade, Paulo inspirou intenso ódio, mas também inspirou a mais profunda e calorosa afeição. Com tristeza, os discípulos o acompanharam até ao navio, tendo o coração cheio de ansiedade pelo futuro do apóstolo e o deles mesmos. As lágrimas de Paulo caíam livremente ao separar-se desses irmãos, e depois de ter embarcado veio a ele da praia o som de pranto. Com o coração cheio de pesar, os anciãos voltaram para casa, sabendo que não podiam esperar mais ajuda daquele que sentira tão profundo interesse e trabalhara com tão grande zelo por eles e pela igreja sob seus cuidados. De Mileto, os viajantes fizeram uma favorável viagem para Pátara, na praia sudeste da Ásia Menor, onde deixaram seu navio e compraram passagem em outra embarcação que seguia para a costa da Fenícia. Outra vez eles tiveram ventos favoráveis e 2 semanas completas antes do Pentecostes, atracaram em Tiro, onde o navio devia ser descarregado. A ansiedade do apóstolo quanto à chegada a Jerusalém estava agora no fim. Havia alguns discípulos em Tiro e, tendo-os encontrado, passou com eles a semana seguinte. O Espírito Santo revelara a esses irmãos algo dos perigos que aguardavam Paulo em Jerusalém e tentaram dissuadi-lo do seu propósito. Mas o mesmo Espírito que o tinha avisado de aflições, cadeias e prisão, ainda o impelia para a frente como um voluntário cativo. Terminada a semana, Paulo os deixou. Tão forte apego sobre suas afeições tinha ele ganho nesse breve período que todos os irmãos com suas esposas e filhos foram com ele até o porto e antes de subir ele a bordo do navio, eles se ajoelharam lado a lado na praia e oraram pelo apóstolo que também orou por eles. Seguindo sua viagem rumo ao sul, o grupo chegou a Cesareia e, entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Aqui Paulo demorou até a véspera da festa. Esses poucos dias tranquilos e agradáveis foram os últimos dias de perfeita liberdade que ele devia gozar por um longo tempo. Antes de entrar ele nas cenas tempestuosas que o aguardavam em Jerusalém, o Senhor refrigerou graciosamente o espírito de seu servo com este período de descanso e feliz comunhão. Filipe, o evangelista, estava ligado a Paulo pelos laços da mais profunda simpatia. Sendo homem de claro discernimento e excelente integridade, tinha sido o primeiro a desprender-se do cativeiro do preconceito judaico e assim havia ajudado a preparar o caminho para o trabalho do apóstolo. Foi Filipe quem pregou o evangelho aos samaritanos. Foi ele quem tivera a coragem de batizar o eunuco etíope. Por algum tempo a história desses 2 obreiros estivera intimamente entrelaçada. Havia sido a violenta perseguição do fariseu Saulo que espalhara a igreja de Jerusalém e destruíra a eficiência da organização dos 7 diáconos. A fuga de Jerusalém tinha levado Filipe a mudar sua maneira de trabalhar e resultou em seu envolvimento na mesma vocação pela qual Paulo deu a vida.
Preciosas horas foram estas que Paulo e Filipe passaram em companhia um do outro. Emocionantes foram as memórias que eles relembraram dos dias quando a luz que brilhara sobre o rosto de Estevão, voltado para o céu ao sofrer o martírio, brilhou também sobre Saulo, o perseguidor, levando-o como desajudado suplicante aos pés de Jesus. Logo após a chegada do apóstolo a Cesareia, o profeta Ágabo desceu da Judéia. Ele fora avisado pelo Espírito Santo da sorte que aguardava Paulo e, na maneira simbólica dos amigos profetas, tomou o cinto de Paulo e com ele ligou suas próprias mãos e pés, dizendo: Assim os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto e o entregarão nas mãos dos gentios. Os companheiros de Paulo tinham estado cientes de que sua visita a Jerusalém seria acompanhada de grande risco, mas não haviam previsto toda a extensão do perigo. Agora, a apreensão se transformou em certeza, e aos perigos a serem encontrados da parte dos judeus estavam acrescentados os horrores de uma prisão romana. Ardentemente eles suplicaram a Paulo que permanecesse onde estava e permitisse que eles fossem a Jerusalém levar as contribuições das igrejas gentílicas. Os irmãos de Cesareia também uniram suas súplicas e lágrimas às desses companheiros. Por que devia ele enfrentar este grande perigo? Por que expor sua preciosa vida à maldade dos judeus? Não seria presunçoso ir, depois de receber definida a advertência do Espírito de Deus? O apóstolo estava profundamente comovido pelos rogos de seus amados irmãos. Do ponto de vista humano, ele tinha motivo suficiente para abandonar seu plano, considerando-o imprudente. Mas sentia que estava se movendo pela vontade de Deus e não podia ser dissuadido pela voz de amigos ou mesmo pela advertência do profeta. Não se desviaria do caminho do dever nem para a mão direita nem para a esquerda. Devia seguir a Cristo, se necessário fosse, para a prisão e morte. Suas lágrimas não eram por si mesmo, mas em simpatia por seus irmãos, sobre os quais sua decisão tinha trazido tão grande tristeza. Que fazeis chorando e quebrantando-me o coração? Exclamou ele. Pois estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Vendo que lhe causavam dor sem mudar o seu propósito, os irmãos cessaram sua importunação, dizendo apenas: faça-se a vontade do Senhor. Logo chegou o momento em que a breve estada em Cesareia teve fim, e acompanhado por alguns irmãos dali, Paulo e sua comitiva partiram para Jerusalém, com o coração profundamente turbado pelo pressentimento dos males vindouros. A multidão que chegava para as festas anuais era tão grande que os estrangeiros, com frequência, não conseguiam encontrar abrigo na cidade e eram obrigados a recorrer a tendas fora dos muros. Mas, de acordo com arranjos prévios, o apóstolo e seus acompanhantes deveriam ser hospedados em casa de um certo Mnasson, natural de Chipre, velho discípulo. Desde sua conversão, as visitas de Paulo a Jerusalém sempre tinham sido acompanhadas de ansiedade e com um sentimento de remorso ao contemplar ele os cenários que recordavam sua vida anterior. Ali estava a escola de Gamaliel, onde ele tinha recebido sua educação, a sinagoga em que ele adorava, a casa onde o sumo sacerdote lhe havia dado sua comissão a Damasco, o local onde o sangue de Estevão tinha testemunhado por Cristo. Ao olhar o apóstolo para o lugar daquele martírio, a cena em toda a sua vividez surgiu diante dele. Estava ele indo enfrentar sorte semelhante? Nunca havia palmilhado as ruas de Jerusalém com um coração tão triste como agora. Sabia que encontraria poucos amigos e muitos inimigos. Nas multidões ao seu redor estavam milhares a quem a própria menção do seu nome levaria ao desvario. Ele estava na cidade que tinha sido assassina dos profetas, que havia rejeitado e imolado o Filho de Deus e sobre a qual pairavam agora as ameaças da ira divina. Relembrando quão amargos tinham sido seus próprios preconceitos contra os seguidores de Cristo, ele sentia a mais profunda piedade por seus iludidos compatriotas e ainda quão pouca esperança podia ele sentir de que fosse capaz de beneficiá-los.
A mesma ira cega que inflamara outrora seu próprio coração, ardia agora com inaudita força nos corações de toda uma nação contra ele. E não podia contar com a simpatia e apoio nem mesmo de seus irmãos na fé. Os judeus inconversos, que de tão perto lhe haviam seguido os passos, não demoraram em fazer circular em Jerusalém os boatos mais desfavoráveis sobre ele e sua obra, e alguns, mesmo dentre os apóstolos e anciãos, tinham recebido esses relatos como verdadeiros, não fazendo nenhuma tentativa para contradizê-los e não manifestando nenhum desejo de se harmonizarem com o apóstolo. Se bem que, assaltado pelo desânimo, Paulo não foi levado ao desespero. Confiava em que a voz que lhe falara o próprio coração ainda falaria ao de seus concidadãos e que o Mestre, a quem seus condiscípulos amavam e serviam, uniria ainda o coração deles ao seu na obra do Evangelho.